Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no nosso dia a dia. Tá frio hoje, hein? Esfriou, colocamos uma blusa, a temperatura caiu bastante aqui na região do Vale do Paraíba. Aliás, está chovendo neste momento, quando estamos fazendo essa transmissão para você aqui. E olha, hoje, dia 17 de maio de 2019. Há 2 anos, você se lembra? Há 2 anos acontecia aquela delação bomba de Joesley Batista, que abalou as bases do governo de Michel Temer. Esperava-se até a renúncia do presidente Michel Temer na época, mas essa renúncia não aconteceu. De lá para cá, muito pouco em termos de justiça a gente viu em cima daquela delação. Os irmãos Batista prometeram entregar quase 2.000 políticos brasileiros, fugiram para os Estados Unidos, foram presos lá, depois mais nada aconteceu. Cresceram de forma incrível, isso é verdade. A JBS pagou muita propina aqui no Brasil, recebeu muito dinheiro, diga-se de passagem, do BNDES, mas lá fora engraçado, né? As investigações internacionais não identificaram nenhum tipo de propina paga pela JBS, por exemplo, nos Estados Unidos. 1.800 políticos denunciados. Quantos inquéritos policiais foram abertos? Muito poucos. E outro resultado da delação dos Batista, né, foi a reforma da Previdência, que estava para ser votada na época. Impressionante, né? O governo já tinha até os seus 308 votos necessários, mas a denúncia, a delação, os problemas, os políticos envolvidos, a reforma da Previdência foi adiada e isso trouxe muitos problemas. O Brasil hoje vive uma situação complicada com relação à sua Previdência Social. Com relação às manchetes, isso é só uma lembrança, né? 2 anos da delação bomba de Joesley Batista, que não deu em nada. As manchetes dos principais jornais hoje destacam aí a Folha de São Paulo: verba livre de universidade retrocede a nível pré-2009. Dólar fecha acima de R$ 4,00 desde outubro. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa, fechou negativo. Durante o dia quase ficou abaixo dos 90 mil pontos, muito porque a Vale anunciou que uma das suas barragens pode se romper até domingo. Olha que previsão, hein? Até domingo poderemos ter aí o rompimento de mais uma barragem da Vale lá em Minas Gerais. O maior problema vem sendo o mercado financeiro. A gente lembra, né? Ainda na campanha eleitoral do ano passado, o mercado financeiro, sem ver que Geraldo Alckmin poderia ir para o segundo turno, viu em Jair Bolsonaro a possibilidade de um namoro. Então começou-se ali um namoro com Jair Bolsonaro, namoro esse que durou até o carnaval, mas depois disso o mercado financeiro pediu um tempo. Sabe quando o namorado chega para a namorada e olha, vamos dar um tempo? Foi isso que o mercado financeiro falou para o Jair Bolsonaro. Vamos dar um tempo nesse namoro e depois a gente vê como é que vai ficar. Ontem o presidente falou numa live lá dos Estados Unidos ainda que ainda precisa estudar melhor a política de preços da Petrobras. Isso é uma situação ainda grave, complicada. E o que está no radar agora é o presidente Bolsonaro. Ele vai conseguir agir de forma mais serena voltando ao Brasil, ele que voltou ao Brasil nessa sexta-feira, agir economicamente correto, né, para com o mercado financeiro. Essa é a questão que a gente vê e uma necessidade que a gente precisa ter de paz na economia para o crescimento. E o COAF agora, outra manchete do jornal Folha de São Paulo, aponta operações suspeitas do ministro do Turismo. O jornal O Globo do Rio de Janeiro: falta de fôlego, tensão política e economia fraca levam o dólar a R$ 4,00. E o MP que investiga parentes de ex-mulher de Bolsonaro. E a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acha no Rio um vírus primo do chikungunya. O vírus pode ser transmitido também pelo pernilongo comum, além do Aedes. É mais uma preocupação que a gente tem agora com esse vírus primo do chikungunya. E o Estado de São Paulo: venham para cima de mim, não vão me pegar, diz Bolsonaro, ainda lá nos Estados Unidos, falando sobre a situação do seu filho Flávio Bolsonaro e garantindo que tudo isso que está acontecendo não deixa de ser aí uma ação, né, contra o seu governo. Na realidade não é. Na realidade, se o filho dele tem problemas com a justiça, esses problemas precisam ser resolvidos com a justiça, e a justiça precisa agir de forma coesa e completa também. E o TRF que nega recurso e manda prender de novo o Zé Dirceu,
o Zé Dirceu, que estava solto, estava livre, leve e solto por aí, já tem de novo a sua prisão decretada. Os seus advogados já disseram que ele vai se entregar, assim como o José Carlos Bunlai, aquele amigo do Lula, o amigo do triplex, o amigo do sítio de Atibaia, o amigo do Lula, também teve determinada a sua prisão, segundo o TRF4. E aqui na nossa região, para a gente encerrar, a Gazeta de Taubaté fala do nível de emprego industrial que tem queda livre, segundo o Ciesp. RM Vale, que cortou 290 empregos nas indústrias no mês de abril, um dado preocupante aí, é o segundo mês consecutivo com mais demissões do que contratações no setor industrial. E a gente sabe que o setor industrial é complicado e mexe demais com a nossa economia. Ontem, por exemplo, quinta-feira, a região teve 2 novos anúncios de demissões no setor industrial. A Ford, aqui em Taubaté, fechou aí 160 demissões na fábrica, muitas delas pelo PDV, e já em São José dos Campos, a Johnson & Johnson anunciou 30 demissões, o que não é nada bom para a nossa região. E aqui na cidade de Taubaté, o prefeito Ortiz Júnior trabalha aí com a possibilidade de uma queda de 2% no orçamento do ano que vem e queda de 56% nos investimentos e aumento de 21% na dívida do município para os próximos anos. Isso é complicado porque faz aí com que a cidade tenha problemas na hora de se consolidar e fechar os seus anos com tranquilidade. E olha, um recado aí, hein? A iluminação do túnel do Visconde, professor Geraldo Faria dando esse destaque, hein? A iluminação do túnel do Visconde está muito ruim e é acesso a um local de visitação na cidade de Taubaté, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos ter atenção aí com a iluminação no túnel do Visconde. Um grande abraço, bom final de semana, esticamos um pouquinho aqui, mas na segunda-feira a gente volta com o nosso dia a dia. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana.